Saudações, combatentes! Eu sou o André Pacheco e você está no Nerd Fusão, nosso programa sobre a cultura nerd. Um dos assuntos que eu mais gosto de falar sobre filmes de terror e fatos misteriosos. E no vídeo de hoje eu quero falar sobre o caso real que deu origem ao filme O Exorcismo de Emily Rose, filme assustador que, na minha opinião, é um dos filmes mais assustadores desse gênero de exorcismos. Emily? Hey. Pra quem não sabe, o filme O Exorcismo de Emily Rose ele é baseado em fatos reais e não acontece na América. É a história de uma menina lá na Alemanha. Então pega a pipoca porque esse vídeo tá muito legal e muito assustador. Vocês conferem tudo isso agora. Antes da gente começar, já dá aquela moral pro canal. Senta o dedo no botão de inscrever-se no canal e ativa as notificações para você não perder nenhuma novidade da cultura nerd. O Exorcismo de Anneliese Mitchell. Anna Elizabeth Mitchell, mundialmente conhecida como Anneliese Mitchell, nasceu no dia 21 de setembro de 1952 na cidade de Leipzig, situada no estado da Bavária, na Alemanha. Ela vivia com seu pai, Joseph Mitchell, um ex-soldado alemão da Segunda Guerra, sua mãe, Anna Mitchell, e suas 3 irmãs na cidade de Klingenberg. Mas antes do seu nascimento, a sua mãe teve uma filha fora do casamento, e isso foi motivo de muita vergonha para a família. Na época, a tradição católica era muito rigorosa, e as mulheres que eram impuras ou tinham filhos ilegítimos eram obrigadas a se casar vestindo preto como forma de punição e purificação. E ela se esforçou para isso, se dedicando profundamente à doutrina católica. Essa filha fora do casamento morreu aos 8 anos de idade de doenças renais. Anneliese na infância era muito magra, ficava doente com frequência, mas tinha uma vida normal, tinha amigos na escola, era alegre, gostava de contar piadas e nas horas vagas tocava acordeão. Seus pais tinham uma serraria, eram católicos e muito devotos, ensinando as filhas a seguir esse mesmo caminho de pura devoção. Em 1968, aos 16 anos, Anneliese desmaiou na escola e começou a sofrer com graves convulsões. Essas convulsões eram constantes e isso mudaria a vida da garota e da família para sempre. As convulsões eram tão severas que Anneliese contorcia todo o seu corpo de forma que não pareciam movimentos voluntários. Seus músculos se enrijeciam de um jeito que parecia que uma força oculta estava a segurando ou forças ocultas a estavam disputando. Um neurologista local a diagnosticou com epilepsia, prescrevendo remédios para ela tomar regularmente e controlar as crises. Só que as suas crises só foram piorando e os remédios com o passar do tempo não surtiam mais efeitos e remédios mais fortes foram recomendados para Anneliese. Devido a toda essa rotina de crises, doenças e internações, Anneliese ficou 1 ano afastada da escola e quando retornou, todos seus amigos já haviam se formado. Ela passou a ter notas cada vez mais baixas, ficou cada vez mais solitária e depressiva. Em desespero, ela tentou tirar a própria vida algumas vezes, sendo diagnosticada com depressão profunda. Anneliese começou a acreditar que estava sofrendo de uma possessão demoníaca. Dizia que quando rezava ouvia vozes, dizendo que ela estava condenada. Essa perturbação só aumentava e, somada à sua depressão e os delírios que distorciam a realidade, fazia com que ela visse constantemente figuras assustadoras e rostos demoníacos. Dizia que quando rezava ouvia vozes, dizendo que ela já estava condenada. Essa perturbação só aumentava a cada dia e, somada à sua depressão e os delírios que distorciam a realidade, fazia com que ela visse constantemente figuras assustadoras e rostos demoníacos. É possível que as visões e alucinações que ela tinha tenham sido causadas pelo efeito colateral dos remédios que ela tomava para controlar a epilepsia e a depressão, mas Anneliese estava convicta que realmente estava possuída por uma legião de demônios. A família tentou de tudo para ajudá-la. Ela esteve internada por muito tempo, passou por um sanatório e depois que o tratamento médico e psicológico falhou, eles mergulharam na fé de que o caso seria resolvido através da igreja. A presença demoníaca dominava a consciência da garota e a jovem se tornou completamente intolerante a objetos e símbolos religiosos. Lugares considerados sagrados a deixavam nervosa, desconfortável e completamente agressiva. Em uma das tentativas, o seu pai a levou numa enorme igreja em São Damiano, na Itália. Mas ao chegar lá, Anneliese não conseguiu entrar e falou que parecia que o chão estava pegando fogo e entrou em desespero ao fazer contato visual com estátuas e artefatos da igreja.
Nesse mesmo dia, na volta para casa dentro de um ônibus junto com o pai, ela mudou completamente a voz. Passou a falar coisas horríveis com uma voz diabólica, destruiu um rosário e exalou um cheiro horrível, chamando a atenção de todos aqueles que estavam no ônibus. Depois disso, ela começou a andar nua pela casa, defecar pelo chão, chegando até mesmo a lamber a própria urina. Com o tempo nessa situação, com a sua má alimentação, o estresse constante e a falta de esperança por salvação, fizeram a pobre Anneliese ficar com uma aparência esquelética, desnutrida e extremamente agressiva. Anneliese não queria mais tomar os remédios e nem queria ajuda dos médicos. Ela já estava totalmente convencida de que aquilo era uma possessão e que o rei do inferno estava nela. Seus pais, já sem esperança, foram convencidos a buscar um padre para realizar uma sessão de exorcismo. Porém, o ritual não é tão simples nem fácil de conseguir. Para conseguir a realização dessa cerimônia, é necessária a autorização de um bispo da igreja. A família tentou conseguir essa autorização, mas a igreja recomendava e falava para Anneliese continuar com o tratamento médico. Para conseguir essa sessão de exorcismo, é necessário uma longa investigação e 4 sinais de possessão, como domínio de línguas extintas e desconhecidas, como o latim, por exemplo, conhecimento de assuntos improváveis, como segredos de outras pessoas e fatos da vida do padre exorcista, ou coisas que ninguém sabia. Também é necessário uma prova de força incompatível com a capacidade física do sujeito e a aversão ao que é sagrado. Quase todos esses sintomas estavam na Anneliese. Eles relatavam que Anneliese corria pela casa com uma velocidade incompatível com a sua condição física. Em vários momentos tinha uma força sobre-humana, chegando até a arremessar a sua irmã para longe sem fazer força nenhuma. Proferia vários insultos, exalava um cheiro horrível e todos estavam convictos que aqueles sinais demoníacos realmente eram uma possessão. A mãe da garota chegou a afirmar que viu seus olhos ficarem pretos e viu a mão de Anneliese criando garras afiadas. Eles foram buscar ajuda em outros locais, até que numa cidade próxima eles encontraram o sacerdote Adolf Rodewyk, que viu todos os sinais nela e recomendou que o padre Ernest Alt realizasse o ritual. Esses padres viram Anneliese já naquele estado avançado de degradação e concluiu que realmente o caso era de uma possessão demoníaca. O bispo Joseph Stang autorizou o exorcismo em 1975. Ele concedeu ao padre Ernest a autorização para realizar o exorcismo de acordo com o Rituale Romanum, nos mesmos moldes como eram feitos lá no século XVI. Como era algo bastante complexo e que dividiria a opinião pública, foi ordenado que o ritual fosse feito em total sigilo. A primeira sessão ocorreu no dia 24 de setembro de 1975. O padre passou a acompanhar Anneliese por algum tempo, mas nada adiantava. Ela passava a ter cada vez mais um comportamento assustador. Depois de um tempo, o padre Ernest não conseguiu mais ficar disponível para visitá-la, então eles designaram o padre Arnold Heinz para continuar com as sessões de exorcismo. Ao todo foram 67 sessões de 4 horas e essa rotina se estendeu por 10 meses. Anneliese dizia estar possuída por Judas, Hitler, Lúcifer, Nero, Caim e outras figuras nefastas da sociedade, deixando todos convictos de que realmente essas almas estavam se manifestando através dela. Durante todos os rituais, repetidamente, Anneliese realizou diversas genuflexões, que é o ato de ficar de joelhos para reverenciar a Deus. A repetição desse ato, principalmente contra a vontade da garota, causou o rompimento dos ligamentos dos seus joelhos, deixando a garota ainda mais assombrada, machucada e agressiva. Durante as sessões, Anneliese disse que os meses de maio e junho seriam muito difíceis para ela. Mas ela estaria livre em julho, desde que nenhum médico fosse tentar tratá-la. Esses meses realmente foram difíceis. Anneliese também parou de comer, acreditando que o jejum a livraria das influências malignas. Mas ela estava tão agressiva que os seus pais passaram a amarrá-la durante a noite. Ela comia carvão, batia nela mesma e nas pessoas que tentavam chegar perto. O último e fatídico ritual de exorcismo foi no dia 30 de junho de 1976. Naquele momento ela já estava muito fraca, degradada, magra e com os ligamentos dos joelhos completamente destruídos. Ela já não conseguia mais acompanhar as sessões, mal conseguia se mover nem ficar de joelhos. Seus pais é que tinham que forçar os movimentos até o fim do ritual, e uma das suas últimas palavras foi um pedido de absolvição ao padre, que logicamente concedeu o pedido a ela. Nesse mesmo dia, após a realização desse último exorcismo, Anneliese, totalmente exausta, deitou em sua cama, dormiu e sua mãe a encontra morta horas depois.
A causa da morte foi desidratação, desnutrição grave, além de estar com pneumonia e febre. Seu corpo foi enterrado ao lado da sua irmã ilegítima, aquela que eu mencionei lá no começo do vídeo. Nesse mesmo ano, o Estado acusou de homicídio o padre responsável pelo ritual e os pais de Anneliese. O bispo Joseph, que autorizou o exorcismo, não foi julgado devido à sua idade avançada. Durante o julgamento, os médicos que cuidaram de Anneliese no período que ela estava internada afirmaram que ela não estava possuída. Outros psiquiatras falaram que o padre forçou o estado psicótico da menina por indução doutrinária e que se eles tivessem continuado com a ajuda médica, a morte dela seria evitada. Ou seja, a psicologia acusou os padres de sacramentar as ideias psicóticas na cabeça da garota, então ela realmente acreditava que a possessão era real. Os pais também acreditaram e o padre, que tinha a maior graduação entre eles e era a figura que eles precisavam buscar a salvação, corroborou com tudo isso, gravando de vez na mente perturbada da garota que ela realmente estava possuída. E como tirar da cabeça de uma garota um demônio que a ciência diz que nunca esteve lá? Todas as sessões eram gravadas em fitas e a defesa do padre recorreu às gravações durante os rituais para comprovar que tudo aquilo era mesmo uma possessão e que ele havia salvado a garota. Pois nesse último exorcismo antes do falecimento, ela teria sido libertada dos demônios. Nas gravações era possível ouvir diálogos entre os possíveis demônios, vozes mais graves e assustadoras. No final do julgamento, o padre e os pais foram condenados por negligência médica e 6 meses de prisão com liberdade condicional sob pagamento de fiança. Essa história ficou famosa e falada por muito tempo por causa da negligência e fanatismo. Psiquiatras afirmam que Anneliese na verdade sofria de esquizofrenia bem grave, mas devido à sua devoção, acreditava que realmente estava possuída e somente um exorcista poderia libertá-la. Pois isso já estava na sua cultura, tudo que ela vivia como os pais girava em torno do catolicismo e dos costumes da época. Em 1984, bispos e teólogos alemães pediram a Roma que mudassem o ritual de exorcismo. Segundo eles, falar diretamente ao demônio só reforça na cabeça da pessoa de que ela realmente está possuída, o que pode agravar o estado físico e mental, além de evoluir o quadro irreversível, como foi o caso de Anneliese. O filme de 2005, O Exorcismo de Emily Rose, resume essa história adaptando a história como se passasse nos Estados Unidos, sendo um dos filmes mais perturbadores do gênero. Mas essa história real me parece muito mais assustadora que o filme. Ainda em 2005, a mãe de Anneliese, já com 80 anos, falou numa entrevista que não se arrepende de ter feito a filha passar por todo aquele sofrimento e declarou que a sua filha salvou muitas outras almas que seriam possuídas por aqueles demônios. Ela disse que sempre visita o túmulo das filhas. Um fato misterioso: em 6 de junho de 2013, um incêndio misterioso destruiu parte da casa onde Anneliese vivia. A polícia declara que foi um ato criminoso, mas alguns moradores da comunidade local têm certeza de que foi realmente uma vingança desses demônios. Mas e aí, o que você acha dessa história? Será que foi uma possessão demoníaca ou foi algo psicológico? Deixa aqui nos comentários e comenta aqui também que outros assuntos você quer ver aqui no canal. Por enquanto é isso, eu vou ficando por aqui, um abraço a todos e até a próxima!